Na semana passada nós vimos Marcos 10 e vimos o capítulo inteiro, nós lemos todo o capítulo. E hoje eu escolhi o texto dentro do capítulo 10, nós estamos fazendo assim, né? O nosso trabalho aqui de quarta-feira está sendo assim. Nós lemos o capítulo inteiro de Marcos, comentamos rapidinho alguns versículos, só uma visão panorâmica do capítulo, mas para que os irmãos tenham conhecimento geral do livro, para nós não fazermos no esquema de versículo por versículo, né? Porque senão a gente gasta muito tempo para conhecer o livro inteiro. E nós fazemos então o sistema de versículo por versículo no domingo de manhã e no domingo à noite. Atos de manhã e Gênesis à noite. Na quarta-feira nós fizemos com Hebreus, versículo por versículo, mas demorou 4 anos. Então, é muita coisa para ter uma visão geral do livro, né? Então não dá. Para ter uma visão geral, então estamos fazendo assim, a gente lê o capítulo, comenta alguns pontos centrais do capítulo, e depois, na semana seguinte, nós pegamos um texto do capítulo e estudamos. Um texto que seja mais conhecido, um texto que seja mais significativo. E eu peguei, então, o texto do capítulo 2, do capítulo 10, versículos 2 a 12. Vamos, então, ler esse texto aqui. Fala assim, Marcos 10, de 2 a 12. Eu vou ler aqui para vocês. Fala assim. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito polêmico, não é verdade? Ele é muito polêmico, esse texto. E, especialmente na cultura atual, é um texto que gera um desconforto muito grande em qualquer segmento da sociedade, tanto dentro da igreja como fora da igreja. É um texto que gera muita discussão e muito desconforto também. E é por isso que eu trouxe ele aqui, por causa disso. Porque nós temos que lidar com essas coisas e nós não podemos nos desviar delas. Então, é importante dizer o seguinte de antemão. Geralmente, quando o pastor fala sobre textos assim, as pessoas ficam com raiva do pastor, pensando que foi o pastor que escreveu o texto. Mas o pastor não escreveu o texto. O pastor só lê o texto e explica o texto. O pastor não é o autor do texto. Mas é normal as pessoas, como é o pastor que apresenta, é normal as pessoas ficarem bravas com o pastor, dizendo que o pastor, de algum modo, ele é culpado por essa severidade toda aqui, que há no texto aqui. Então essa é uma reação. Quero pedir para vocês não ficarem bravos comigo, por favor. Eu sou apenas um homem que explica o texto aqui, só isso. E assim, eu também quero que os irmãos entendam que eu não posso mudar o sentido das palavras. Eu sei que há intérpretes que falam, que pegam um versículo e depois que eles trabalham com o versículo está dizendo o oposto do que falava antes. Isso não é honesto. Os versículos falam o que eles falam. E nós não podemos mudar o sentido deles para se ajustar ao que nós achamos melhor. Então não é certo fazer isso.
o texto está aqui e não tem nada que possamos fazer para nos livrar dele. Eu me lembro que uma vez, quando eu era acadêmico de Direito, um aluno disse assim, durante uma aula de religião, porque a minha faculdade era católica e havia um padre que dava aulas para nós. E o padre Zequim era o nome dele. Ele era um padre legal até e muito estudioso. E ele falando ali sobre Jesus e tudo mais, e um aluno falou assim, olha, quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, esse mim que ele falou é o eu. Então todo mundo tem um mim. Então todo mundo vai por si ao Pai. Eu olhei para trás, eu falei, cara, você conseguiu fazer o versículo falar o oposto do que ele fala. Ele fala, Jesus falou assim, ninguém vem, você falou, todo mundo vai. Você mudou totalmente. Jesus falou, ninguém vem, você está dizendo, todo mundo vai. Se não, exceto por mim, você fala, através de todo mundo. Cara, você inverteu tudo. Em toda a minha, eu sabia que era pastor. Em toda a minha vida de pastor, eu nunca vi isso. Você conseguiu pegar duas linhas e virar do avesso. Olha, parabéns. Falei, eu nunca vi isso. Falei, parabéns. Ele, não, pastor, falei, pela madrugada, cara. É só saber ler. É só saber ler. É fazer um curso de alfabetização. Só isso. Olha o que está escrito aqui. Então, às vezes, as pessoas pegam os textos bíblicos e fazem isso. Mas isso não é legal, isso não é honesto. Então, nós temos que olhar o texto bíblico e depois o que vamos fazer com ele na nossa vida, aí isso é individual. A interpretação não é individual. O sentido é o que é objetivo. Mas o que eu vou fazer com isso, aí é subjetivo. Aí é decisão minha. Aí, ninguém pode impor, você tem que fazer isso. Não. Isso aí é... Cada um vai se autodeterminar nesse campo. Então, eu quero deixar isso claro para vocês. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, antes de falar do texto aqui, é assim, há aqui entre nós várias pessoas na nossa igreja, sentadas aqui agora, não é uma, nem duas, nem três, e na igreja também tem várias pessoas, não é uma, nem duas, nem três, aqui nesse momento agora aqui, eu acho que eu posso contar pelo menos umas 5 pessoas que são divorciadas e recasadas. E todo mundo sabe. Então, e é assim. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nenhum irmão, não quero que nenhum irmão pense que eu desconsidero que dentro de vocês bate um coração. Assim, se o texto bíblico de algum modo incomoda vocês, eu não tenho prazer nenhum nisso. Eu sei que muitos ficaram nessa situação por problemas, muitas até alheios à sua vontade, e sofreram com isso, e sofrem com isso, eu sei disso. Então eu não quero que vocês vejam naquilo que eu vou explicar qualquer falta de amor e de sensibilidade. A realidade que vocês, muitos aqui, enfrentam. Longe de mim isso. Quando o Senhor Jesus me chamou para ser pastor, Ele me chamou para ser pastor para cuidar das ovelhas, não para feri-las. Então não tenho prazer nenhum em deixar alguém triste ou machucado. E não quero isso. Longe de mim isso. Porque eu sei que dentro de vocês bate um coração, e esse coração padece, tem suas lutas, seus dramas, suas dificuldades. Eu sei disso tudo. Sei disso tudo. E não quero que vocês vejam em mim, ao mostrar esse texto, não quero que vocês vejam em mim nenhum grau de crueldade e de falta de sensibilidade. Eu espero que esse texto ajude vocês a compreenderem a ética cristã do casamento, que é uma ética muito alta. Eu reconheço isso. É uma ética muito alta. É alta demais. Tão alta que muitos não conseguem alcançar. Tão alta que os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso, eles chegaram em casa e chamaram ele num canto.
Até os discípulos assustaram. Disseram, vem cá, Senhor, explica de novo isso aí. Até os discípulos assustaram. Numa outra passagem, os discípulos falaram assim, é melhor não casar. Os discípulos disseram, então, é melhor não casar. Se é desse jeito, se essa é a condição do homem em relação à esposa, então é melhor não casar. Aí Jesus falou assim, olha, alguns conseguem, outros não. Então até eles estranharam o padrão muito alto. E eu quero, ao mostrar esse padrão alto, o meu objetivo não é entristecer quem sofreu na vida nesse campo matrimonial. Claro que não. Mas meu objetivo é alertá-los quanto a essa preciosidade muito elevada do matrimônio na Bíblia. Temos que resgatar isso. A sociedade está como está porque casamento virou piada. Casamento virou piada. A pessoa casa hoje, dentro de 2 meses, está no cartório fazendo seu divórcio. Virou piada, virou brincadeira isso. E não é assim na Escritura. E alertar especialmente os solteiros que estão aqui, para que não se deixem levar pelo modo banal como essas coisas têm sido vistas hoje em dia. Na Bíblia, o casamento é muito, muito, muito sério. Vocês se lembram quem foi o primeiro mártir do Novo Testamento? João Batista. Vocês se lembram por que ele morreu? Por defender a ética do casamento. Ele não morreu porque estava pregando sobre Jesus. Ele não morreu porque ele anunciava Cristo. Ele fazia isso. Mas ele morreu por defender a ética do casamento. Ele falou para Herodes, essa mulher você não pode tê-la como esposa. E por isso ele morreu. Ou seja, na visão neotestamentária, a questão do casamento é muito elevada, queridos. É muito elevada. E se algum irmão aqui, como eu sei que há irmãos aqui, não puderam, por alguma razão, não vivenciaram esse padrão tão alto, vocês não devem se insurgir contra esse padrão. Vocês devem se apegar à graça de Deus, à misericórdia dele, ao perdão dele e seguir em frente. Nós sabemos disso. É o drama humano. Nós estamos no céu. Não estamos no céu. Estamos nessa terra. E podemos apregar a graça de Deus e falar, Senhor, me ajude a prosseguir. E o Senhor é bondoso, longânimo e nos faz caminhar. Mas não baixem o padrão para se ajustar ao que vocês acham. Não façam isso. E ajudem, crentes que são, ajudem a preservar esse modelo. E a exortar outras pessoas, e os jovens especialmente, para que resgatem esse padrão aqui. Tá bom? Então eu quero deixar tudo isso claro para vocês. Para que vocês sejam compreensivos no que diz respeito ao trato desse assunto aqui. Nós somos crentes e os nossos pensamentos, eles são cativos de Jesus. Se Jesus falar assim, ó, ele nunca vai falar isso, mas se ele falar assim, ó, isso aqui é chocolate, pode comer, ele nunca vai dizer isso, porque não é chocolate. Mas se ele disser, eu tenho certeza que você botar na boca vira chocolate. Então, coma. Ah, mas eu acho, não. Pode comer. Se ele falou que é. Mas parece que não é, não. Parece, mas é chocolate. Pode comer. Ou seja, o nosso pensamento é cativo dele. Quando eu me tornei discípulo de Jesus, ele se tornou meu mestre em tudo. Então, se ele fala, olha, isso aqui é assim, qual é a minha resposta? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu estou sofrendo um pouquinho com isso, recentemente. Por quê? Porque eu não gosto do Lula. Talvez existam pessoas aqui que gostem do Lula. Tudo bem, não vou brigar com ninguém. Eu não gosto. Eu acho que... Não quero, por favor, gente. Não quero citar isso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. No meu modo de ver as coisas, o Lula representa o oposto de tudo que eu creio. O avesso de tudo que eu creio. Ele representa os valores dele e as visões dele de política, de economia, de Estado, de governança e especialmente a visão ética dele. Ele representa tudo que eu reprovo. E ele está no hospital. O que diz meu coração?
Morre. Mas o que diz Jesus? Ore por ele. Ore por ele. O que eu tenho que fazer? Eu não estou com vontade de fazer oração por ele. Até agora eu não orei. Estou assim, Senhor, mas tem que orar mesmo? Não posso esperar só mais essa noite, aí nem precisa. Mas Jesus fala o quê? Ore por ele. Ore pelo Lula. E eu vou orar. Eu tenho que orar por ele. Porque não é o meu pensamento, não é o meu coração, não são os meus valores, não são as minhas percepções que valem. O que vale é o que Jesus fala. Ore por essa pessoa. Por mais que seja alguém que você discorde da visão de mundo, que seja um incrédulo, como eu vejo que ele é, né, e tudo mais, com valores diferentes dos seus, ele é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ele precisa de ajuda, ele precisa conhecer a graça de Deus, ele precisa das suas orações. E se ele foi colocado lá de modo correto ou não correto, não sei, mas a Bíblia manda orar pelas autoridades, e ele está nessa posição. Se foi colocado lá corretamente ou não, não sei. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, eu não conheço esses detalhes. Mas ele está nessa posição, é meu dever orar por ele. Não fiz ainda, com vergonha eu confesso, né? Mas eu tenho que fazer. Então, o crente é assim. Ele submete os seus sentimentos, suas percepções e suas ideias ao que Jesus manda. Então é isso que eu quero dizer antes de olhar para o texto. Tá bom? Então, dito isto, vamos caminhar. Tudo bem? Podemos, então? Ninguém vai ficar bravo? Ninguém? Tá bom. Então vamos. Olha só o que dizem os versículos 2 a 5. 2 a 5. É muito interessante aqui, fala assim: aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar sua mulher? É assim, nos dias de Jesus, essa questão era levantada o tempo todo. Por quê? Porque existiam duas escolas rabínicas na época que eram dominantes em Jerusalém. Essas duas escolas rabínicas eram a escola do rabino Shammai e a escola do rabino Hillel. Eram duas escolas que tratavam desse assunto. E sempre que você estudar esse texto em algum comentário bíblico, os comentaristas vão apresentar essa realidade histórica naqueles dias. Então, quando trouxeram essa pergunta para Jesus, não foi uma pergunta do nada. Não, essa era uma questão que eles debatiam muito. E as escolas brigavam entre si, discutiam entre si. E o que dizia a escola de Shammai? Ele falava assim, olha, o divórcio só é permitido no caso de imoralidade. E o que era a imoralidade? Relações sexuais ilícitas. Adultério e casamentos consanguíneos contra a lei, porque a lei proibia casamentos de pessoas que fossem parentes. Então, nesses casos, ele dizia, olha, nesses casos o divórcio pode ser feito. No caso, a pessoa descobre que tem consanguinidade, ele divorcia, ou no caso de imoralidade, de adultério. Aí pode separar. Já a escola de Hillel falava assim, olha, você pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Ali não aparece essa expressão, no texto paralelo aparece, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? O Hillel dizia sim. Exemplo, se a mulher queimou a comida no fogão, ele pode divorciar? Pode. Ele chega e fala, você queimou a comida? Não dá. Estou aqui a carta de divórcio, você está livre, vai embora, não tem mais conversa. Imagine isso. Ou então ele percebia, ele via na mulher algo que o desagradasse. Gente, imagina, as pessoas mudam. Assim, uma mulher jovem, quando ela se casa, ela tem um corpo de um jeito.
Depois que ela tem filhos, ocorrem mudanças, não ocorrem? As mulheres, os homens também, né? As mulheres, depois que têm filhos, enfrentam mudanças, ficam preocupadas, né? Bota cinta, e vai na academia, não adianta nada, mas vai. Mas a mudança está lá. A mudança está lá, não tem jeito. E a pessoa ganha peso com o passar do tempo, é normal. As mulheres mais velhas, quando chega a menopausa, o Jimmy sabe, o Jimmy é ginecologista, elas sofrem alterações corporais também. Na menopausa ganham peso. Aí o marido chega e ele vê algo na mulher que o desagrada. Claro que isso vai acontecer na vida. É óbvio que isso vai acontecer na vida. As pessoas envelhecem, as pessoas mudam. Hillel dizia, se isso acontecer, o marido pode se divorciar da mulher. O que vocês acham? Se vocês fossem daquele tempo, vocês iriam se matricular na escola de Shammai ou de Hillel? Todas as mulheres na escola de Shammai. Né? E alguns homens talvez na escola de Hillel. Então, era esse o debate. É claro que Hillel era muito liberal nesse campo. Já Shammai, ele era mais rigoroso. Aí Jesus faz o quê? Olha o que ele faz, é muito interessante. Ele não cita nem Hillel nem Shammai. Olha o que ele faz. Ele fala assim, que vos ordenou? Moisés. O que Shammai fala e o que Hillel fala, tem aí sua relevância talvez nessa discussão, mas é secundária essa relevância. O que interessa é o que diz Moisés. Quando ele fala o que diz Moisés, ele tem em mente o quê? A lei, a palavra de Deus. Então aqui Jesus estabelece um padrão muito interessante. Se eu quero aprender algo sobre o casamento, onde eu vou? Eu vou em Hillel, eu vou em Shammai, eu vou em Freud. Onde eu vou? Eu vou na lei, eu vou nas Escrituras. É nas Escrituras que Jesus foi para buscar informações e ensinar algo sobre o casamento, e não nas concepções dos seus dias. Não foi em Hillel, não foi em Shammai, não foi em nenhum filósofo, não foi em nenhum rabino, mas foi nas Escrituras. E aí ele diz assim, tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. E é verdade isso? Verdade. Moisés permitiu. Olha só o que diz. Quem está lá atrás? Ah, está lá. O Vitor. Vitor, mostra aí Deuteronômio 24, de 1 a 4. Moisés permitiu, sim. Moisés permitiu em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Olha aí. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, tá meio Hillel isso aqui, hein? Me parece com Hillel, né? Por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si, por mulher, vier a morrer, que bagunça, hein? Parece o Brasil isso aqui. Ela casa com um, cara, não gostei de você, fora. Casa com outro, não gostei de você, fora. Aqui o texto está dizendo que havia possibilidade do homem dar para ela uma carta de divórcio, ou seja, um documento, um papel na mão, e que ela dizia, eu estou divorciada. Eu posso me casar com outra pessoa. Eu estou divorciada. Eu não tenho mais compromisso com esse marido. Estou livre dele agora. Aí o texto prossegue. Não se... Onde está? Lá em cima. Então, seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha só isso. O que o texto está dizendo aqui
não é que Moisés inventou a carta de divórcio. Ele trata de uma situação que já existia. O texto não fala, olha, se alguém se divorciar, dê carta de divórcio para essa mulher e está tudo certo. Ele não fala isso. Fala, se acontecer isso, então tem uma regrinha aqui. A mulher que largou e foi de outro, não pode agora voltar para o primeiro. Porque isso se torna algo estranho. Ela foi contaminada por outro homem. Agora ela volta e se deita novamente com seu marido, o seu primeiro marido. Isso começa a não cumprir o propósito da criação. Então isso está errado. Então isso é proibido. O que aconteceu então aqui é que Moisés não criou a carta de divórcio. Não foi uma revelação de Deus dizendo, olha, dê carta de divórcio. Não. Moisés regulamentou algo que os homens tinham inventado. O texto aqui fala dessa situação que já existia. Mas Moisés regulamentou. Então, por isso, Jesus fala o seguinte, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Olha, ele fez isso para regulamentar uma situação que a dureza do coração de vocês criou. Foi por isso que ele admitiu essa carta de divórcio. Porém, desde o princípio da criação, e aí ele prossegue o seu ensino. Então veja, a primeira verdade que decorre dos versículos 2, 3, 4 e 5 é a seguinte: o divórcio foi uma concessão decorrente da maldade humana. Ok? Deus não criou o divórcio. Quem criou o divórcio foram os homens. Mas Deus regulamentou isso e concedeu isso por causa da maldade do coração das pessoas. Tudo bem até aqui? Entenderam isso? Quem quer falar, pode falar. Exatamente. O texto de Malaquias 2, vamos pegar Malaquias 2,14. Malaquias 2,14. É isso? Acho que é. Fala assim, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Agora muda para o 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aqui 3 coisas que Deus abomina, diz aqui o texto. Ele abomina o divórcio, a violência e a infidelidade. Essas 3 coisas. É triste, as famílias têm essas 3 coisas hoje em dia, não tem? Não é o que você vê nas famílias hoje? Divórcio, violência e infidelidade. E a Bíblia aqui mostra que Deus repudia tudo isso. Muito bem. Vamos ver também 1 Coríntios 7, 10 a 16. 1 Coríntios 7, de 10 a 16. Olha o que fala esse texto aqui. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa é a ordem aqui que o Senhor dá. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. É a opção que ela tem. A outra opção qual é? Ou que se reconcilie com seu marido.
A mulher quer separar do marido, tudo bem. Não tem jeito. Né? Não é para separar. Mas se ela separar, então, ela tem duas opções. Ficar sozinha ou fazer as pazes. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. O que acontece agora aqui? Paulo agora, não é Deus que vai falar agora. Agora a Bíblia, você pode pegar essa parte, recortar e jogar fora, porque não é mais Deus falando aqui. Agora é Paulo falando, tá certo? Tudo bem? Está falando, agora não é o Senhor que vai falar, sou eu. E aqui, essa parte da Bíblia, a gente tem que obedecer ou não? Não é o Senhor falando. É um homem só falando. O que vocês acham? Complicado isso, né? Olha lá em cima fala, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Aí tudo bem, é o Senhor, legal. Então é um texto inspirado agora. Agora, o versículo 12, ele fala, agora sou eu, não é o Senhor. Deus, para o processo de inspiração bíblica, que agora eu vou falar o que eu acho. Aí o Espírito Santo parou de falar e Paulo colocou o que ele achava. Ou seja, é uma parte da Bíblia que você não precisa obedecer. O que vocês acham? É assim, muita gente entende assim, né? Porque é normal entender assim, porque dá essa impressão mesmo, né? Mas não é isso, é assim. Quando ele fala assim, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, ele está fazendo alusão a esse texto de Marcos que nós estudamos, que fala que, né, não deve haver separação e tudo mais. Mas, quando chega lá embaixo, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone, sobre esse assunto, Jesus nunca falou. Então é esse o sentido de não o Senhor, mas eu. Entenderam? Exatamente. Porque lá no caso lá de cima, Jesus tratou daquele assunto, da separação de homem e mulher. Ele tratou disso no texto que a gente está estudando. Por isso que ele falou assim, ó, aos mais ordeno, não eu, mas o Senhor. Ele está citando Jesus. Agora, o assunto do versículo 12, Jesus nunca tratou disso. Ele fala, agora, eu vou falar isso, o Senhor Jesus nunca tratou desse assunto. Eu vou falar agora. Mas ele está falando sobre inspiração divina. Entenderam isso? Tudo bem? Segundo Timóteo 3,16, né? Pode quebrar o texto de 2 Timóteo 3,16. Senão... E aqui ele vai falar também, que ele mais para frente ele fala, né, que ele fala sobre o Espírito do Senhor, né? Você ia falar? Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a receber. Então, a NVT fala assim, né? Para tentar resguardar esse significado. Porque senão dá a ideia de que a inspiração deu uma pausa. Ele estava escrevendo inspirado por Deus e deu uma pausa. E aí não dá, né? Muito bem. Então aí, volta lá para o 12 então. Agora então entendemos isso. Aos mais digo eu, não o Senhor. Jesus nunca falou sobre isso. É Paulo que vai falar agora. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, o que ele vai fazer? Não abandone. Aí é um outro assunto. Ele é crente e a mulher é incrédula. Ele pode falar assim, me converti, tchau, vida nova, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele pode falar isso? Não, você não pode fazer isso. O casamento está valendo. E aí continua. 13. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Mesma coisa. Então, existe aí a proibição, no caso do crente, separar. Agora veja bem, o texto fala assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que significa isso? Então, o marido incrédulo, ele vai para o céu, porque ele casou com uma crente, e ele é santificado.
É a salvação pelo casamento, certo? Não? Não, claro que não. A palavra santificado não significa só o sentido que a gente conhece, né, de ser separado por Deus para a salvação. Aqui, santificado significa separado para receber um tratamento especial. Será que o marido casado com a mulher crente, ele é abençoado? Você acha que sim ou não? Claro que é. Ela recebe bênçãos, ele é afetado? Claro que ele é afetado. Ela ora por ele? Deus ouve a oração dela? Ou seja, ele acaba se beneficiando. Eu me lembro quando a Isabela nasceu, minha filha mais velha nasceu, eu coloquei um bebedouro para beija-flores, com água e açúcar no quartinho dela, para ela ver os beija-flores chegando lá. Tem uma floresta atrás de casa, em Atibaia tinha uma floresta atrás de casa, e os beija-flores vinham lá beber água, e eu coloquei lá água com açúcar, para os beija-flores aparecerem e minha filhinha pequenininha ficar vendo. Né? E vinham os beija-flores. E ficavam lá bebendo aguinha lá. Mas sabe o que vinha também? Formiga. Agora, a formiga era abençoada pela água que eu punha lá? Era. Ela era abençoada. O fato de eu querer que os beija-flores bebessem aquela água, acabava beneficiando quem? As formigas, que não tinham nada a ver comigo. Aqui acontece a mesma coisa. O marido incrédulo é abençoado pelo convívio da esposa, que é crente, e vice-versa. E os filhos são santos em que sentido? Eu nasci de pai crente, eu vou para o céu. Não. Eles são santos no sentido de que também são separados para receber bênçãos especiais desse casamento. Mas o texto fala, não pode separar. O Serginho falou da sobrinha dele, né? A sobrinha dele se converteu, o marido não. Ela pode se separar dele? De acordo com esse texto, não. Ela tem que continuar com ele. Aí continua. Mas se o descrente quiser apartar-se, o que faz então? Olha o que diz lá. Se o descrente quiser se apartar, aí se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que diz o 16? Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Então, esse texto aqui proíbe que o crente tome iniciativa para separar. O crente nunca pode tomar iniciativa para separar. Se houver separação, só se partir do incrédulo. O crente nunca pode tomar iniciativa. Muito bem, então a primeira lição que aparece aí em Marcos 10, de 2 a 12, é que o divórcio foi uma concessão divina decorrente da maldade humana. Deus concedeu isso para tentar regulamentar uma situação que os homens inventaram. Era para ser assim? Não, não era para ser assim. Olha o que diz a sequência, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. O que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Com esse assunto. Ele fala, olha, divórcio não era para existir. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, fez homem e mulher. E daí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Hã? Uhum. E só. Exatamente, é isso aí mesmo. É assim, olha, Deus não fez vários homens e várias mulheres e eles ficaram fazendo rodízio. Não foi isso. Deus não fez vários homens e várias mulheres e eles ficaram então fazendo intercâmbios entre si nos seus relacionamentos. Não. Ele fez um homem e uma mulher. Para quê? Para que a mulher tenha um homem e o homem tenha uma mulher. Então, o fato de Deus não ter criado 3 homens e 3 mulheres tem também o objetivo de ensinar que o casamento deve acontecer uma vez só, com uma pessoa só. Agora a pergunta: a ética matrimonial é alta ou baixa aqui na Bíblia? É alta. De acordo com isso, com essa base, Deus os fez homem e mulher?
Isso significa o quê? Que eu posso casar quantas vezes? Uma. Eu posso ter quantas esposas? Uma. Deus fez uma esposa e um marido. Só. Não fez 2 esposas e um marido, nem 2 maridos e uma esposa. Ele fez uma esposa e um marido. Então, isso aí, assim, alguém pode perguntar, mas e o viúvo? Ele pode casar de novo, não pode? O viúvo pode. Por quê? Porque em outras partes da revelação bíblica é dito que o que põe fim a esse vínculo é a morte. É a morte. Se morrer um dos cônjuges, aí acabou. Oi? Desde que o crente se case com outro crente. Ainda assim a ética é alta. Falou assim, a Simone pode se casar se eu morrer? Pode. Ela não vai, mas pode. Pode, mas ai dela que eu venho puxar o pé dela de noite. Mas pode. Agora, se ela for se casar, o Fabiano sempre ri das minhas piadinhas, né? Mas se ela se casar, tem que ser com um crente, não pode ser com incrédulo. Né? Mas ninguém pode falar nada se ela se casar. Eu já falei para ela, se você morrer, eu não vou me casar, não. Fica tranquilo. Tá? Você vai sim. Eu falei, não vou. É porque vários amigos meus, da minha idade, já ficaram viúvos. E eles ficaram viúvos, gente, é assustador. Eles ficaram viúvos por 3 meses. A Simone, você tá vendo? Eu falei, o que tem a ver com isso? Depois que eu combinei com eles, eu não combinei com ninguém. Eles se casam e eu que levo a bronca. Assim, mas olha, Marcos, a moça mal foi enterrada. Olha, a sua geração é terrível. Não, eu jamais farei isso. Jamais. Primeiro que eu vou morrer primeiro, né? Que eu sou muito mais velho que ela. Eu sou 9 anos mais velho que a Simone. Né? Tô todo zoado. Né? Tenho insuficiência aórtica, tenho aneurisma cerebral, eu tenho de tudo, né? Então fica tranquilo que eu vou morrer antes de você. Mas ela fica brava comigo porque esse pessoal casa. 2 amigos nossos, né? Morreu a esposa, olha, rapidão, mandaram o convite. Que é isso aqui? Eu vou começar a esconder dela, porque ela fica brava comigo. É terrível, né? Mas então, essa é a razão dele dizer Deus os fez homem e mulher. Deus fez um marido e uma esposa. É isso. E foi sempre assim. E era para ser assim, com todo mundo. Todo mundo no mundo tinha que ter um marido ou, no caso da esposa, uma esposa. Só. Acabou. E isso a única exceção para isso seria a viuvez. Houve viuvez? Houve. Agora eu posso ter outra esposa. Assim, várias pessoas que, no entanto, é interessante. Paulo fala assim, olha, a viúva pode se casar, desde que no Senhor. Mas ele fala assim, mas eu acho que ela vai ser mais feliz se não se casar. Ele fala. Ele fala. E eu não sei, pela minha experiência, eu acho que eu concordo com Paulo. Ele fala, pode, mas vai ser mais feliz se não se casar. Pelas histórias que eu vejo, não todo mundo, é lógico, né? Há exceções, né? Mas a vasta maioria fala, olha, não dá para comparar. O meu primeiro casamento e a vida que eu levo, eu não devia ter me casado. Falam isso para mim. Eu vi muito isso. Pastor, não devia ter me casado pela segunda vez. Devia ter ficado viúvo. Paulo falou, né? Pode casar, mas eu penso que será mais feliz se ficar sozinha. Muito bem. E aí vem o versículo 7, nós vamos ter que terminar, né? Que fala, deixará o homem pai e mãe, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Aqui no versículo 7, volta no versículo 7, é importante estabelecer aqui o seguinte. Esse trechinho é um trechinho um pouco esquecido hoje em dia. Porque embutido nesse trechinho, eu vou encerrar agora, porque já são 9 horas já, e aí a gente continua semana que vem. Mas embutido nesse trechinho tem um princípio que não está sendo observado nem mesmo pelos crentes. Qual é o princípio que está embutido aqui?
e que não está sendo observado nem mesmo pelos crentes. O princípio de que o casamento gera uma unidade, uma célula familiar independente. O que significa isso? Deixará pai e mãe. Ah, então vai chutar o pai e a mãe e nunca mais... Não, não é isso. Ele vai cuidar do pai, vai cuidar da mãe. Mas ele agora pertence a um outro núcleo familiar. O pai e a mãe não têm ingerência mais lá, não. E nem o pai e a mãe têm obrigação de sustentar. E o pai e a mãe não têm obrigação de dar casa e comida, não. É um novo núcleo familiar independente. É claro que, muitas vezes, um casal passa por necessidades e lutas no começo e vai receber ajuda. Mas essa ajuda não pode ser num nível que gere dependência completa. É diferente uma coisa da outra. Por que falo isso? Porque há casais de crentes que se casam e não muda nada. Traz o cônjuge para a casa do pai ou da mãe, moram lá. Ou seja, o pai e a mãe ganharam mais um filho. Fica lá morando lá. Dependência completa, ingerência completa na família, no novo casal. E isso não é casamento. Isso não é casamento. O casamento tem que ser uma unidade familiar independente. Eu pego a minha esposa e agora eu vou caminhar com ela, eu tenho as minhas lutas, os meus problemas com a minha esposa, os meus alvos, as minhas prioridades, diferente das prioridades, alvos e visões daquele lar de onde eu saí. Eu deixei pai e mãe. Gente, esse pedacinho aqui, deixará o homem pai e mãe, vocês não sabem como a falta disso tem gerado crises e divórcios e separações. Porque os casais se casam e não cortam o cordão umbilical. E aí, um dos cônjuges não aguenta mais. Ele fala, não dá mais. A sua mãe é mais importante para você do que eu, diz a moça. E com razão. Nós não podemos sair juntos que você quer levar sua mãe. No nosso primeiro aniversário de casamento, você levou sua mãe no restaurante com a gente. Não tem condição. Você só não levou a sua mãe na lua de mel, porque ela não quis ir. Você convidou. Então, aí você fala... Aí você olha pro cara e fala assim, é verdade isso? Não, tem que cuidar da mãe da gente. Pela madrugada, cara. Você não precisa nem procurar pastor para te aconselhar. Qualquer cachaceiro aí na rua te aconselha, cara. Um erro desse aí é uma piada. Eu não preciso ser pastor para dizer para você que você está errado. Cata qualquer um na rua que ele te fala. Que absurdo é esse? Ou o contrário. Aquela esposa que coloca o pai e a mãe acima do marido e dos filhos. Dos filhos nem sempre, mas do marido com certeza. Ela não deixa pai e mãe. O marido se torna uma espécie de auxiliar ali para atender as expectativas dela em relação ao pai e à mãe. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Eu tenho que dosar, eu tenho que equilibrar. Eu tenho que saber. Quando eu casei, os meus pais e os meus sogros deveriam saber. Eles dois formaram uma outra família. E nós não temos autoridade, não nos metemos lá. Se quisermos ajudar com alguma coisa, como ajudar eventualmente, isso é bem-vindo. Passei problema, passei necessidades quando eu casei. Era muito apertado o meu orçamento, era muito apertado. E eventualmente meus pais, meus sogros traziam alguma coisa lá para nós. Mas eram os nossos problemas. A nossa casa, o nosso lar. E assim tem que ser. Sem isso, casamento não dá certo, não. Quem ia falar, Sérgio? A preocupação dos pais é muito com a filha. Casar com ele. Com cabelo pintado de verde. Aí não dá. Por isso que é necessário que aí é um outro assunto, né? É assim, a prévia. É o pai chegar e falar, você não vai casar com esse homem.
Não, mas você não vai casar com isso aí, não. Isso não é homem. Você tem que achar um homem, não isso aí. Isso aí não é homem. Então, as minhas 3 filhas, desde pequenas, eu falava assim para elas, olha, tá vendo aquele sofá? Para algum candidato sentar naquele sofá, ele tem que provar algumas coisas. Porque vocês não vão ser brinquedo na mão de rapazes. As 3 são lindas. Gaviãozada rodeando. Eu tenho uma carabina, eu sou caque. Mas disse que não pode atirar, então não adiantava muita coisa. Então eu falei para elas assim, ó, 2 perguntas que eu vou fazer quando sentar nesse sofá aqui. O Nicolas sabe, o Nicolas passou por isso. Está doente até hoje. Olha só. Primeira pergunta, você é crente? Sou crente, ok. Conta aí sua conversão para mim. Quero saber se você é crente mesmo. Primeira coisa, é crucial. Se não for, nem traga aqui. Eu não quero nem ver na calçada. Não vai passar do portão. Não vai. Não. Nem vai ter a segunda. Então ela já sabia, então nem pensava em trazer. E a segunda pergunta, você trabalha de quê? Qual é o seu trabalho? E eu brincava falando assim para elas. Se ele responder, atualmente estou parado. Se ele falar isso e com esse sotaque, olha, comecem os 2 a correr. Os 2. Se ele falar, atualmente estou parado, olha, a casa vai cair. Então, eu não tive problemas com elas, porque pequenininhas, elas brincavam entre si, né? Elas falavam assim, pai, eu conheci um rapaz, eu perguntei para ele, ele falou que atualmente está parado. Eu falei, então você já sabe que aqui você não pode pisar com esse moleque. Então, elas tiveram esse padrão, né? E eu não tive dificuldades, porque elas encontraram, as 2 já casadas, né? A Sofia está namorando ainda, e está namorando um rapaz da igreja, mas as 2 já casadas encontraram seus esposos aqui, na igreja mesmo, e não tive problemas com isso, né? Mas, uma das minhas filhas, eu não vou falar quem, ela, na adolescência, ela se interessou por um rapaz que não era correto. E eu sabia que não era uma boa pessoa. Eu sabia. E eu não sei, irmãos, parece que os pais têm um 6º sentido, eles percebem. Né? Era aqui da igreja, mas eu sabia que era uma bomba relógio. Eu falei para minha filha, olha, esse rapaz é uma bomba relógio. Eu sei que em algum momento, eu sei que vai explodir. Eu sei, eu vejo escrito na testa. Eu sei que vai, eu sei. E, mas pai, mas Deus pode fazer, olha, eu não sei, eu não vou jogar com isso, o que Deus pode fazer. Pode fazer qualquer coisa, mas não é com isso que eu vou jogar com os fatos reais. Você não pode se aproximar desse moço. E ponto final. Não pode. Eu vou dizer para você, você vai dizer que quer 1000 vezes, e eu vou dizer não 1001. A palavra final vai ser minha. Olha, você vai ter que... Eu falei para ela assim, olha, você vai ter que me matar para você se relacionar com esse moço. Você vai ter que me matar, porque eu sei que isso é ruim para você. Eu sei. Então não meça forças comigo. Não ouse medir forças comigo, porque eu vou ganhar. Eu te garanto, eu vou ganhar. A minha vontade é que será feita e não a sua. Porque você está cega e surda. E eu sou os seus olhos e seus ouvidos. E você não vai entrar por esse caminho. Sofreu, chorou, morreu, ressuscitou. Ele se converteu e virou pastor de Jó. Não, tô brincando. Não. Nada. Irmão, sabe o que aconteceu? Esse moço, a bomba explodiu. Desviado da igreja. Gente, uma tragédia. Uma tragédia humana. Essa minha filha me procurou e falou assim para mim, papai, eu quero te agradecer. E quero pedir que você continue fazendo isso. Porque você me protegeu. Ela agradeceu e pediu para eu continuar fazendo. Então, às vezes os pais, irmãos, lamento, os jovens que estão aqui, né?
Mas os pais têm que ter autoridade às vezes. Não é fácil isso. O não do pai tem que valer. O não aos pouquinhos ir virando talvez, sabendo que está errado, não é bom. O não do pai tem que ser não até o fim. Se ele percebe que realmente está errado, o não dele tem que prevalecer. A insistência não deve mudar isso. A não ser que ele perceba que ele se enganou. Mas se ele continua vendo que não é isso, e por causa da insistência ele cede, ele complica a vida da filha. Então, tem que haver essa firmeza, né? E a filha tem que aceitar, e o filho tem que aceitar também. Mas é isso, querido. Mas aí já é um outro tema, né? É criação de filhos, né? Tudo mais é difícil, né? E os pais que estão aqui sabem como é difícil isso, não é brincadeira, não. E os jovens estão aqui, olha, vocês não têm noção. A gente adoece. Vocês não têm noção do que o pai passa. Vocês não têm noção, os jovens estão aqui, do que os pais passam. Quando eles percebem que vocês estão entrando num caminho perigoso. Isso olha, é de doer, é de matar, de matar. Assim, Deus me abençoou, eu consegui segurar a rédea, mas eu não culpo quem não consegue não, porque é um rojão violento. É um rojão violento. Pastor, eu queria tirar uma dúvida. No texto paralelo de Mateus 19... Eu sei que você vai perguntar. Exceto por relações sexuais ilícitas, né? Eu vou explicar isso aí depois. É uma cláusula que chama cláusula de exceção. Aí eu vou explicar essa cláusula de exceção no nosso próximo. Porque é a questão mais intrigante que há nesse assunto, é a cláusula de exceção. Mas tá bom, querido. Na próxima semana, então, a gente continua mais um pouquinho aqui, tá bom? Então, o que a gente aprendeu hoje? O divórcio foi uma concessão divina decorrente da maldade humana. E a gente vai ver, na próxima semana, o divórcio destrói a obra de Deus de união milagrosa, que é uma só carne. Essa é uma união milagrosa. E o divórcio destrói isso. É o que o texto aqui mostra isso, né? E vamos, então, seguir em frente até chegar ao 12 e aí termina. Vamos fazer oração então? Senhor Deus, muito obrigado por essas coisas que temos estudado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, a sua palavra é tão alta. Ela tem padrões tão altos. E nós somos fracos, pecadores. Vem nos ajudar. Tem misericórdia de nós. Abençoa os irmãos todos que estão aqui, irmãos que passaram por essa situação que temos mencionado, que ainda sofrem consequências disso, padecem, se entristecem, têm recordações amargas. Ó Deus, consola o seu povo, ó Deus. Consola o seu povo. Ajuda para que amemos a sua palavra profundamente. E, estando em situações assim, agradeçamos ao Senhor por seus padrões altíssimos. E agradeçamos ao Senhor por sua misericórdia, que persiste apesar das nossas falhas no passado. Leva-nos agora em segurança para casa, livra-nos do mal. Leva-nos em segurança e que encontremos os nossos queridos bem. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém.